Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos, segundo trimestre de 2025, da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a editora e livraria do povo de Deus. Estamos estudando E o Verbo se fez carne. Essa é a lição número 3, 20 de abril. Nós vamos tratar sobre a verdadeira adoração. Lembrando que a CPAD é uma livraria que você encontra em todo o território nacional e aqui em São Paulo, onde estamos, ela está localizada na rua João Tobias, 360, próxima à estação Belém do metrô e bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus do Belenzinho. Ali na CPAD você encontra livros, revistas, bíblias, todo o material evangélico para o seu crescimento espiritual. Também tem a livraria da associação, que é no térreo do novo templo da Assembleia de Deus. Ali você procura o Alex e o pastor Silas. Também ali você tem todo o material evangélico. E a Provix, que é a livraria online. Você compra online e recebe no aconchego da sua casa. Quando você compra na Provix, você ajuda diretamente o nosso canal. Já quero agradecer aqueles que têm contribuído conosco. O Jefferson Queiroz tem mandado, tem enviado o seu Pix. Também irmão Reginaldo Amaral, que tem nos cedido esse espaço para aqui termos o nosso estúdio provisório. Deus abençoe irmão Reginaldo, irmão Francileide, sua filha Estherzinha. Também o irmão Josué, marido da Marilena, da congregação do BNH, também tem nos ajudado aqui com o estúdio, com o tablado, com o painel. O homem de Deus tem nos auxiliado. Irmão Vinícius, marido da Cíntia, pai da Ayla, também tem nos ajudado com a iluminação, e tantas outras pessoas que estão orando por nós, estão nos estendendo a mão, estão ofertando aqui no nosso canal. Deus abençoe a todos vocês. Não poderia esquecer minha esposa Raquel, meus filhos Bianca e Gabriel, que também tem sido um braço amigo, um ombro amigo, tem nos auxiliado. E as nossas lideranças espirituais, nossos pastores, professores, amigos, que também têm nos auxiliado. Deus abençoe a todos, você que tem orado por nós, aqui do Brasil e do mundo, que tem clamado a Deus pela nossa vida e por esse projeto. Deus te recompense. Não se esqueça, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula nos seus grupos de transmissões de WhatsApp, Facebook, onde você tiver seus contatos, pode compartilhar esta videoaula. Certamente ela vai edificar a vida de alguém, assim como tem edificado a minha vida e a sua vida, tá bom? Se possível, deixa aqui algum comentário, uma paz do Senhor, um bom dia, boa tarde, né? Ou comente aí sobre a revista. Isso ajuda o canal a ser mais divulgado. Vamos lá, a verdadeira adoração, lição 3, lição de adultos, texto áureo. João 4:24 diz: Deus é Espírito, com letra maiúscula, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Verdade prática: adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Passamos a leitura bíblica em classe, João capítulo 4, do versículo 5 ao 7, versículos também 9 e 10, e do 19 ao 24. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus,
e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os objetivos desta lição: primeiro, esclarecer aos alunos o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Segundo objetivo, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E terceiro objetivo, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. A palavra-chave desta lição é adoração. O ser humano tem uma necessidade de Deus, uma necessidade interior de Deus. Com a leitura dessa passagem do capítulo 4 de João, essa carência espiritual, ela torna-se evidente. E é nesse contexto também que se revela a importância de uma autêntica adoração, que surge a partir de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração. Então, nós vamos aprender o que é a verdadeira adoração. Primeiro, o encontro de Jesus com a mulher samaritana e duas preciosas lições. Primeiro, a necessidade de passar em Samaria. João 4:4 é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus tinha que passar por ali. Ele já havia decidido. O Senhor deixava a Judéia em direção à Galiléia e, para tal, teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitarem entrar nessa cidade, devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão mais urgente, que era o encontro com a mulher samaritana em Sicá, junto à fonte de Jacó. Isso fala lá em João capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para se adorar a Deus. Seria a adoração em Samaria ou seria adequado em Jerusalém? E aí, nesse diálogo, o nosso Senhor Jesus ensinou duas importantes lições. A necessidade do ser humano. O encontro de Jesus e da mulher samaritana foi um simples acaso? Será que foi por acaso que Jesus se encontrou com a mulher samaritana? Ele estava sentado à beira da fonte de Jacó, na hora sexta, durante o calor do meio-dia, o sol estava no alto. A mulher samaritana foi à fonte para buscar água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que
até que Jesus lhe propôs uma água que se tornaria nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que nosso Senhor ofereceu a essa mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. A vida dela não seria mais a mesma. E aqui encontramos a primeira e valiosa lição. Toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Todo ser humano precisa de Deus. Todo ser humano tem necessidade de Deus. E nós que temos essa água viva, nós temos que repartir com todos os seres humanos. Essa é a primeira lição. Depois, o lugar de adoração a Deus. Dando prosseguimento a essa conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona Jesus sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se era em Jerusalém ou se era no Monte Gerizim, lá em Samaria. E aí, nesse diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para se adorar a Deus. Ela quer compreender, né? Porque ele era judeu, ela era samaritana. E em resposta a esse questionamento, Jesus revela uma nova forma de culto. Então, tanto os judeus estavam equivocados, quanto os samaritanos. Agora ele vai como que instituir uma nova forma de cultuar. Não é que ele estava trazendo era uma nova visão. A forma era antiga, mas agora era uma nova visão sobre a forma de cultuar. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus e nem dos samaritanos. Os dois estavam fazendo do jeito que eles aprenderam. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito, é lá no espírito humano. E deve ser feito em verdade, com sinceridade, com transparência. Essa é a forma verdadeira. Aqui, então, encontramos a segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, a um local geográfico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Então, esta é a forma de adorar a Deus que é a verdadeira, é a que agrada a Deus e é a que satisfaz as necessidades da alma humana. Vamos para o número 2. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Antes eu quero te lembrar, se você perdeu alguma aula já desse trimestre, tá? Eu quero te falar que aqui embaixo tem uma playlist preparada pelo nosso amigo pastor Fernando. Então você vai lá, assiste a primeira aula, assiste a segunda, porque as aulas elas são progressivas, elas estão num crescente. Então, para você não perder nada, você precisa dar uma olhadinha nas aulas anteriores. Vamos lá, o ensino de Jesus sobre a verdadeira adoração. Primeiro, adoração. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. Então, era lá no profundo de cada ser humano. A água, e aí Jesus fala em João 4,14, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, a pessoa não vai mais ter sede, ela estará saciada, ela terá uma fonte de água viva no seu interior, que é a presença do Espírito Santo. Assim, à luz das suas palavras, do que Jesus falou neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada
a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros, pessoas verdadeiras. Mais do que uma adoração formal e ritualística, tá? A autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Por isso que ele cita João 4, 24. Deus é espírito, com letra maiúscula. E é necessário que os que o adorem em espírito, no seu espírito, lá no seu profundo, e também em verdade, com transparência, com clareza. Ontem eu estava indo para o meu compromisso na FAESP Parelheiros, Extensão Parelheiros, e durante o percurso eu fui tendo uma conversa claríssima com Jesus acerca da fé. E fui falando para ele o que eu pensava, o que eu achava, como é que eu sentia. É isso que Deus quer de mim e de você. Clareza, transparência, verdade. Não você ir lá no culto, levantar a mão e parecer crente. Não, não é isso que Deus quer. Você pode fazer tudo isso. Deve fazer. Vai num culto pentecostal, fala em língua. Você pode fazer tudo isso. Mas desde que lá dentro de você haja verdade, haja sinceridade. Porque se aquilo dali for só a capa, para Deus não está valendo de nada. Tá? Segundo, Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local onde se deveria adorar, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para essa adoração genuína, verdadeira. É pertinente, então, ilustrar essa verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, pois após a sua morte, após a morte de Jesus, a obra realizada se tornou fundamental para a adoração de todos os cristãos. Então, a cruz e o sepulcro vazio é a razão da nossa fé, é a razão da nossa adoração. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado em si mesmos, é só um sepulcro, é só uma cruz, é só um local, a lembrança da obra do que aconteceu ali ultrapassa qualquer noção geográfica. Aquilo ali vai além. Você veja, há 2000 anos isso aconteceu e nós ainda estamos falando do sepulcro vazio e do Calvário. Olha que coisa maravilhosa. O impacto dessa obra abrange a todos nós, não importando o lugar de onde se encontrem. Você pode estar na Índia, no Afeganistão, no Japão, no Canadá, no Golfo Pérsico, onde você estiver, o significado é o mesmo. Sempre que participamos, por exemplo, da ceia do Senhor, essa memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização, que é a leitura da ceia. 1 Coríntios 11, do 23 ao 25. É a memória que nós temos que guardar. E lá em 1 Coríntios 15, 3 e 4, fala da ressurreição de Jesus, o significado da ressurreição de Jesus para nós. Número 3, a adoração bíblica. O conceito bíblico de adoração. Então nós temos aí, na língua hebraica, existe uma expressão chamada Histahawá. Os hebraístas vão me assassinar, né? Eu estou assassinando o hebraico, eles vão... Que transmite a ideia de manifestar um temor reverente
né? Temor reverente. Deus não é qualquer um. Deus não é você. Deus, ele é Senhor. Então, temor reverente, admiração. Quando você para pensar em Deus, você fica embasbacado. Que é isso? Criador do universo. O universo cabe na palma da sua mão. É um Deus tremendo. Não é esses deuses que a gente vê alguém falando aí. Não, Jesus é o meu chapa. Jesus é o seu chapa? Né? Admiração, respeito característicos da adoração. Já na língua grega, agora eu acho que eu vou acertar, né? Esse ristarra, né? Minha língua quase travou. Já na língua grega, vamos ver, duas palavras são utilizadas para definir adoração. Latreia, essa eu consigo, né? E proskuneu, ou proskunel, né? As duas fonéticas eu acho que estão corretas, né? A palavra latreia refere-se à submissão de quem serve outrem. Então é alguém que tem poder sobre a sua vida, de vida ou de morte. Tá? Essa é a ideia de submissão. Segundo, por sua vez, proskunel significa adorar ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneu, João 4, 20 a 24. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém, elogiar alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente, primeiro, reconhecê-lo, segundo, render-se a ele, e terceiro, exaltá-lo por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Então, esse termo proskunel, essa palavra adoração em língua portuguesa, é isso, é reconhecê-lo, que ele é Deus, que ele merece a adoração, é render-se a ele. Não adianta você falar que ele é o Senhor, mas você viver do seu jeito. Não, você tem que se render a ele. Eu tenho que me render a ele. Isso é adorar. E exaltá-lo por tudo que ele é e exaltá-lo por tudo que ele faz. Número 2, adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, o proskuneu, no Novo Testamento, remete originalmente à noção de beijar. Por isso está entre aspas, associado a um ato de se dobrar os joelhos, tá? Ou prostrar-se com a testa no chão, no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. Tá? Você se ajoelhar aos pés de alguém a quem você deve obedecer, se submeter. O episódio, então, da mulher pecadora, lá em Lucas 7:37, ilustra bem esse significado e nos ensina a reconhecer a nossa própria inferioridade em relação a Ele, a Deus, e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Então, é esses dois papéis, reconhecê-lo como um superior e auto-reconhecer-se como inferior a esse Senhor. Então é essa rendição a Deus. Número 3, adoração como ato de serviço a Deus, de trabalho a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo, né, da pessoa, que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Quando você reconhece que Ele está sobre tudo, Ele é o Senhor, então é um ato espontâneo de cada um. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida, como um sacrifício vivo
ao Senhor. Então, a nossa vida é um sacrifício que nós entregamos para Deus, o nosso culto racional, conforme Romanos 12:1. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um Senhor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o nosso Deus. Tá? Trata-se, então, de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Então, Ele nos deu a vida e nós entregamos a nossa vida para Ele. Isso é adoração. É um ato de serviço a Deus. E o número 4, estamos chegando ao final dessa aula número 3, uma experiência interior de adoração. Na lição 2 nós falamos bastante sobre isso. Se você perdeu, entra lá na playlist, assiste a lição número 2. Tá? Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme fala o Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O nosso Deus não é morto, ele não é uma imagem, não, ele é real. O nosso Deus, ele é vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmo 42:2. O salmista pergunta isso. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Isso aqui é a verdadeira adoração. Assim, meu amigo professor, meu amigo e aluno da Escola Dominical, alunos da Escola Dominical, nós finalizamos a lição número 3, do dia 20 de abril de 2025, falando sobre a verdadeira adoração. Me conta aqui embaixo nos comentários, você é um verdadeiro adorador? Como é que você adora melhor a Deus? Qual é o horário? É à noite? É de manhã? É quando você está orando? É quando você está indo para o trabalho? Me conta, eu quero saber. Faça aqui um comentário como é a sua adoração a Deus. Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Finalizando a lição 3, 20 de abril de 2023, a verdadeira adoração. Até a próxima, se Deus quiser.